Capítulo 15 A Terceira Morte. Após vários dias de intensas nevascas, o domingo, 29 de outubro, amanheceu nublado. Os flocos de neve caíam espaçadamente até se reduzirem a um polvilho imperceptível que se prolongou por toda a tarde. Às 16h10, eles decidiram entrar na fuselagem. Roy Harley foi o último a estar do lado de fora. A cabine tinha 2 setores bem diferenciados, o piso e a fuselagem. Como o tubo estava inclinado 30 graus, amassado na lateral, o piso estava mais alto e a parte curva da fuselagem ficava apoiada na neve. Os que deitavam na fuselagem se acomodavam numa área arredondada, enquanto o descanso na chapa metálica e inclinada do piso acabava sendo mais incômodo, machucando o cóccix e as costas. Como faziam um revezamento, àquela altura todos tinham uma ferida no cóccix. Por mais que pusessem algumas almofadas baixas embaixo, as feridas doíam cada vez mais. Roberto Canessa se preocupava em não deixar que infeccionassem, embora soubesse que depois viria uma onda de infecções, à medida que a temperatura subisse em meados de novembro. Naqueles 16 dias havia se estabelecido uma rotina. Entre as 4 e as 5 da tarde, eles entravam no tubo partido. Primeiro, entrava um e ajustava uma camada de almofadas que cobria boa parte do piso e da fuselagem. Depois entrava o restante, em rodízio. Os que tinham dormido a noite anterior na cabine dirigiam-se ao extremo oposto, à abertura, que era muito mais fria, e os que tinham dormido no piso iam agora para a fuselagem. Embora fosse raro alguém pedir para mudar de lugar, naquela noite houve 3 trocas que interferiram em 3 destinos. Diego Storm, que deveria ficar na parte mais elevada e incômoda do piso, pediu para trocar de lugar com Roy Harley, que ficaria na parte mais baixa e ondulada da fuselagem. Marcelo Pérez de Castilho, surpreendentemente, pediu a Cote Inciarte para trocar de lugar com ele, por estar extremamente cansado. A terceira mudança foi de Gustavo Nicoliti, que no último momento, quando já estava escuro, pediu para trocar de lugar com outro Gustavo, o Serbino. Por essa razão, instantes depois, após a avalanche, os amigos mais próximos de Nicoliti achavam que ele estava no lugar onde tinha se deitado inicialmente, e não no outro, para onde fora com a troca. Como em todas as noites, Roy Harley cobriu o rosto com uma camiseta de algodão para se proteger da neve fina, um pó parecido com farinha que sempre entrava no avião e o machucava, impedindo que dormitasse. Ainda antes de adormecer, Roy ouviu uma vibração e um estrondo como se fosse um tropel de cavalos irrompendo na fuselagem. Tudo se deu ao mesmo tempo, até sentir que alguma coisa o cobrira, comprimindo seu corpo e pressionando o rosto protegido pela camiseta de algodão. Ouviu uma espécie de estalo e sentiu que a neve tinha se solidificado, transformando-se em gelo. Não sabia quanta neve havia sobre ele, mas ainda assim fez força para se erguer. Não conseguiu mover o corpo, porém percebeu que podia mexer a cabeça. A camiseta tinha impedido que a neve penetrasse pela boca e pelos olhos. Observou na penumbra e percebeu que ele era o que estava mais acima, com exceção dos 3 feridos deitados nas redes, enquanto os demais estavam sob a neve. Ouvia vozes distantes que não sabia de onde vinham. Levou alguns segundos para entender o que havia acontecido, até descobrir que os gritos vinham da rede suspensa, onde Arturo, Basco e Álvaro Mangino, presos entre as bagagens, o biombo e a neve, não conseguiam descer nem se mover. Não entendia o que diziam, mas era evidente que pronunciavam seu nome. Teve então um pensamento que o deixou apavorado. O avião está coberto de neve, estão todos morrendo e eu estou ficando sozinho com os feridos. Esse pensamento fez com que sua energia se multiplicasse. Fez um novo esforço com o corpo e conseguiu se libertar da camada de neve que o esmagava. Levantou-se e se livrou dos grandes pedaços de gelo que tinha sobre os ombros. Aturdido, sua primeira reação foi sair pelo rombo do avião, que estava sem a barricada de malas e o biombo, coberto de neve até a metade, para tentar abri-lo por trás, mas logo percebeu que seria uma insensatez. Entrou novamente, com passadas largas, e em meio à penumbra enxergou algumas mãos que saíam da neve. Algumas delas chegavam a mover os dedos. Ajoelhou-se perto da primeira mão. — Roy, é o Adolfo! Me tira daqui! Grita alguém lá de baixo. Roy escuta a voz que vem como se fosse do além-túmulo e começa a escavar como um louco. Descobre seu rosto, depois o peito. Adolfo faz força e se ergue. Adolfo é acometido por uma revolta indomável para salvar os companheiros. Aos que vão saindo,
Adolfo ordena que gritem, que chamem pelos que ainda estão soterrados para que resistam. Aguentem firme, que vamos tirar todos, gritava enfurecido. Nesse momento, caiu uma nova avalanche, maior que a primeira, que obstruiu completamente a entrada e cobriu o avião, soterrando-o. Quando Roy descobria o rosto de alguém e o deixava respirando, dizia-lhe, aguente aí. Mas ao se mover de um lado para o outro naquele espaço tão reduzido, pressionava a neve com os pés, que acabava cobrindo o outro, e ouvia os gritos vindos de baixo, bramidos dilacerantes através da neve. Estou sendo esmagado! Sabia que com o tempo os que estavam soterrados acabariam morrendo por asfixia. As pontas de seus dedos enrijecidos começavam a arder. Todos os que ele conseguia resgatar se punham também a escavar, com a mesma desolação. O segundo rosto que Roy desencobriu foi o de Carlitos Pais, que depois de sair, acendeu um isqueiro sob a mão para recuperar a sensibilidade, pois a neve a queimava como se fosse ácido. Não sentia a chama, embora pudesse sentir o cheiro de sua própria carne queimando. Queria resgatar Gustavo Nicolite e Diego Storm, mas quando abriu o lugar onde Gustavo Nicolite estava, quem apareceu foi Gustavo Cerbino, e quando voltou para o lugar onde Cerbino deveria estar, encontrou Nicolite morto. Desesperado, procurou por Diego Storm, mas também chegou tarde demais. Passou a escavar com mais raiva ainda, e começaram a aparecer alguns vivos. A busca durou poucos minutos. Em meio à gritaria desesperada dos 19 que continuavam vivos, com 16 amontoados no espaço minúsculo que permaneceram intocado, junto à cabine dos pilotos, eles encontraram alguns almofadões e uma bolsa de couro onde enfiar e proteger os pés descalços. Naquele espaço de 2 metros por 2, não havia altura suficiente para ficar de pé, a não ser no centro, onde só cabiam mais 2 pessoas. Amontoaram-se uns sobre os outros, de cócoras. Os que conseguiam, deslocando-se de 4, transportaram os cadáveres para a parte traseira do avião, onde sobraram um espaço muito pequeno. Quando a neve que os cobria derreteu, devido ao calor dos corpos, suas roupas ficaram ensopadas. À beira da histeria, devido à sensação de claustrofobia, com o passar do tempo, começaram a se sentir estranhamente sedados. Pancho Delgado acendeu um isqueiro e a chama começou a se extinguir. Estavam ficando sem oxigênio. Achavam que iam morrer asfixiados, todos juntos, tossindo, como numa câmara de gás. Pegaram então um dos tubos que sustentavam os bagageiros, conseguiram introduzi-lo pela cabine dos pilotos e, através de uma janela quebrada, atingiram a superfície, abrindo um pequeno respiradouro. Depois, Monte, o mais magro, conseguiu fazer um túnel estreito até a cabine dos pilotos. A partir dali, com alguns golpes, conseguiu que a janela direita se abrisse alguns centímetros e constituísse uma abertura suficiente para a entrada de um pouco de ar. Não puderam retirá-la totalmente porque estava pressionada pela neve. Com exceção da cabine dos pilotos, que ficava próxima à superfície, não sabiam o quanto de neve havia sobre a fuselagem. O ar se rarefez porque se formou a atmosfera de um iglu, em torno de 15 graus, enquanto do lado de fora fazia até 30 abaixo de zero. No dia seguinte, entrava pelas janelas apenas um brilho acinzentado que deixava tudo na penumbra, de onde inferiram que havia vários metros de neve soterrando o avião. Roberto Canessa sentiu que, apesar do respiradouro permitindo a entrada de uma quantidade pequena de oxigênio, eles estavam se apagando, como a chama do isqueiro de Pancho Delgado. Tinham perdido o abrigo. A tensão e a falta de sono causavam estragos. O espaço era reduzido demais. Os pés estavam molhados e roxos. Pela primeira vez, ele teve a sensação de que não valia a pena, pois se tinham sobrevivido 17 dias, com tantos mortos, e mesmo assim não conseguiram escapar, o que fariam agora nessa nova situação, enterrados vivos? Por isso, ficou surpreso ao ver que aos poucos alguns gestos esperançosos voltavam a aparecer, extraindo ilusões do nada. Hoje é aniversário do Numa, disse Carlitos. E o que você quer? Comemorar? Pergunta Roberto. Já que estamos vivos, vale a pena, retrucou Carlitos. Como se fragilizavam cada vez mais depressa, tiveram de se alimentar com o corpo de um dos amigos com quem até pouco tempo estavam conversando. Mais uma vez era preciso esperar para ver quem tomava essa decisão e quem a levaria a cabo. Canessa sentiu que podia fazer isso. Na segunda noite sem luz, sem espaço e com todos acocorados, retomou-se o círculo do rosário. Adolfo não queria mais nada com religião e com os pedidos nunca atendidos a Deus e à Virgem Maria, mas percebeu que quando se afastava do rosário,
no fundo, afastava-se do grupo. Começou a se sentir sozinho, o que era perigoso e aumentava o sofrimento. No terceiro dia, Carlitos lhe jogou o rosário, Adolfo pegou no ar e entrou de volta na roda. O dia passou e veio 31. Hoje é meu aniversário, disse Carlitos. Estou fazendo 19 anos. Quer que o cumprimentemos? Brincou Roberto mais uma vez. Bem, acho que já que estamos vivos, vale a pena, repetiu. Nando considerou que não havia necessidade de criar pensamentos mais profundos do que este. Estou respirando, e se estou respirando, é porque estou vivo. E se estou vivo, vou me esforçar para sair dessa até deixar de respirar. O que eu tenho a perder? Expôs esse pensamento baixinho para si mesmo, mas Adolfo o escutou. Vamos organizar uma expedição, respondeu. É preciso prepará-la da melhor maneira, acrescentou, enquanto Nando assentia em silêncio. Ao meio-dia do terceiro dia, Môncio, Roberto, Roy e Carlitos conseguiram terminar o túnel até a minúscula cabine dos pilotos, coberta de neve e gelo, e chegaram à janela lateral que haviam aberto. Môncio se arrastou até ela e percebeu que não estava cercada de neve como nos dias anteriores. Como não conseguia retirá-la, os 4 começaram a se revezar, batendo nela com força, até que por fim cedesse. Quando Môncio pôs a cabeça para fora, viu uma paisagem completamente nova. Tudo estava branco, para qualquer lado que se olhasse, cercado de montanhas sob um céu escuro, sacudido por um forte vento. A partir de então, começou uma outra história, uma cordilheira diferente. A tensão das noites se multiplicou. Muitas vezes, durante o dia, eles viam gigantescas coberturas de neve caindo pela parede montanhosa do lado oeste, e em outros momentos ouviam-nas caindo ao sul e ao norte. À noite também as sentiam, mas não podiam vê-las. Por isso, ficavam sem saber que rumo tomavam, os que a tornava ainda mais sinistras. Depois, começaram os deslocamentos de pedras, que caíam das montanhas sobre a geleira. Uma noite, sob um vento atroz, o avião chacoalhou tanto que eles pensaram que iria deslizar em costa abaixo. Estavam todos deitados dentro do avião, amontoados, quando de repente ouviram um forte golpe na fuselagem. Como viviam em permanente alerta, puseram-se em pé de imediato, o coração saindo pela boca, mas não era uma avalanche, e sim uma simples rocha. Como o vento não parava e o pânico aumentava, pois a fuselagem tremia e se movia, todos achavam que rolaria pela encosta. Começaram a rezar o rosário no meio da noite, como se fosse um conjuro, para que aquilo não estivesse acontecendo de verdade. Quando Javier Metol terminou o último mistério, o vento parou, voltou à calmaria e todos penetraram no torpor do sono, convencidos de que daquela vez tinham sido salvos pelo rosário.